Olá, nós somos os alunos da Biomedicina da São Lucas e hoje vamos falar um pouquinho sobre as fases do processo inflamatório. A inflamação é uma reação de síntese e ativação de substâncias mediadoras químicas ou biológicas do tecido, a uma infecção ou lesão possivelmente causada por agentes físicos, químicos ou biológicos. Caracteriza-se pelo tom avermelhado que o tecido adota ao redor da injúria e atua como mecanismo de defesa, destruindo, através da fagocitose e anticorpos, diluindo pelo plasma extravasado, isolando e sequestrando o patógeno através das malhas de fibrina e abrindo caminho para a cicatrização e regeneração do tecido lesionado. Conta com a participação do sistema endócrino como regulador e nas manifestações do processo como febre, leucocitose, taquicardia, entre outros. Percebe-se que, quando em excesso e desequilibrado, o processo inflamatório pode causar efeitos adversos como surgimento de doenças cardiovasculares, artrite reumatoide e, em casos mais extremos, descompensação de órgãos levando à morte. A inflamação possui 5 sinais: rubor, tumor, calor, dor e perda de função. Em 1927, Lewis percebeu a presença da histamina, substância comumente usada no tratamento de reações alérgicas. O processo inflamatório tem a participação de algumas células. Elas são classificadas em endoteliais, próprias do tecido, e migratórias. As células endoteliais fazem parte da parede vascular e apresentam funções metabólicas, de síntese e regenerativas, que atuam no fluxo sanguíneo, coagulação, proliferação de células da parede vascular, reatividade imunológica e resposta imunológica a estímulos patogênicos. Já na inflamação, elas exercem especificamente função na fagocitose, na síntese de colágeno, elastina, laminina, fibronectina e glicosaminoglicanos, que atuam na coagulação e aderência leucocitária. As células próprias do tecido são subdivididas em mastócitos, fibroblastos e macrófagos. Os mastócitos responsáveis pela ativação da resposta imune de linfócitos T apresentam em sua estrutura grânulos de heparina, histamina, dopamina e serotonina. Exerce papel na permeabilidade vascular e prevenção da coagulação sanguínea. Os fibroblastos fazem a síntese do colágeno para a reparação do tecido lesionado, o miofibroblasto na retração cicatricial. E os macrófagos fixos ou residentes participam no sistema fagocítico mononuclear. Mecanismo da defesa celular por meio da fagocitose. Eles são os indutores da resposta imune. Sinais e sintomas. O processo inflamatório leva o organismo a produzir 5 sinais clássicos: calor, rubor, vermelhidão, tumor, inchaço e edema. Dor e perda da função. Calor e rubor são causados pela dilatação dos vasos e o aumento de fluxo sanguíneo local, que leva à coloração avermelhada. Já o inchaço surge pela liberação e acúmulo de líquidos. Algumas inflamações podem ser menores, afetando apenas uma pequena área e irão recuperar por si, mas também podem ser generalizadas, dolorosas e requerer tratamento. Dentre os sintomas da inflamação, um sintoma sistêmico muito importante e comum é a febre. A febre é ocasionada pela liberação das citocinas, sendo que o principal é o TNF-alfa, fator de necrose tumoral. Essas substâncias são pirogênios, que estimulam a produção de prostaglandinas, e essas atuam no hipotálamo e estimulam a elevação da temperatura. As fases do processo inflamatório são: fase 1, irritativa. É onde ocorrem modificações morfológicas e funcionais dos tecidos agredidos que promovem a liberação de mediadores químicos, que irão desencadear as outras fases inflamatórias. Fase 2, vascular. São as alterações hemodinâmicas da circulação e de permeabilidade vascular no local da agressão. Fase 3, exudativa.
Essa fase é característica do processo inflamatório e é formada pelos exudados celular e plasmático, ou seja, é a migração de líquidos e células para o foco inflamatório, oriundos do aumento da permeabilidade vascular. Fase 4. Degenerativa necrótica. É composta por células com alterações degenerativas reversíveis ou não, neste caso, originando material necrótico, derivadas da ação direta do agressor ou das modificações funcionais e anatômicas consequentes das 3 fases anteriores. Fase 5. Produtiva reparativa. É o aumento na quantidade dos elementos teciduais, principalmente células resultantes das fases anteriores. O objetivo é destruir o agente agressor e reparar o tecido agredido. Os mediadores químicos. Bem, são substâncias químicas que são liberadas a partir do momento que ocorreu a anormalidade no tecido, como uma lesão ou invasão de micro-organismos. Bem, todas as mudanças que acontecem durante o processo inflamatório ocorrem devido aos mediadores. Esse processo acontece principalmente pelos macrófagos, porque eles são células apresentadoras de antígeno. Devido a isso, ele é ativado devido ao extravasamento de células que são padrões associados ao dano, ou seja, elas são intracelulares e quando elas estão fora das células, os macrófagos percebem e imediatamente são ativados. Após reconhecer as partículas estranhas no local, ele já é ativado. Bem, uma vez ele ativado, começa a secretar substâncias químicas que vão agir gerando mudanças em função da recuperação do local e expulsão do antígeno. Porém, o macrófago não está sozinho. Ele atua junto com outras células, como os mastócitos, os mastócitos possuem grânulos e neles há a presença de histamina, que é um dos principais mediadores químicos. Dependendo do estímulo de alarme que ele recebe, ele já vai liberar essa substância. Falando sobre a ação dos mediadores, tem algumas mudanças durante o processo inflamatório, como por exemplo a vasodilatação, que tem função de enviar mais sangue para o local com o objetivo de ir mais células para o combate. Tem-se o aumento da permeabilidade, facilitando a saída de células e moléculas do vaso para o tecido, ocasionando a maior saída de líquido também. Temos os fatores de coagulação, que também são mediadores e formam a coagulação de microvasos, com o intuito de isolar aquele local para que o antígeno não se disperse por eles e, enfim, invada o organismo. E depois tem-se a ativação endotelial, que é quando o endotélio que reveste a parede lesionada expressa moléculas de adesão, que são atrativas para células como os monócitos, que no tecido são os macrófagos. Tem-se os neutrófilos, que são justamente os principais agentes do processo inflamatório, e ele já chega tentando combater o antígeno e reparar o tecido danificado. Os principais mediadores são aminas vasoativas, como a histamina, proteínas plasmáticas, que são proteínas presentes no plasma, metabólitos de ácido araquidônicos, fator ativador de plaquetas, citocinas, quimiocinas, óxidos nítricos. Bem, tem-se também os mediadores químicos de ação prolongada, que, como o próprio nome diz, eles são liberados prolongadamente, ou seja, durante todo o processo inflamatório, até que o agente seja eliminado e o tecido seja reparado. Os principais são bradicimina e prostaglandia, que promove a vasodilatação, aumento da permeabilidade e a quimiotaxia, que corresponde na atração dos leucócitos para o local. Inflamação aguda. Ela vai ser uma rápida e curta resposta aos agentes infecciosos, caracterizando por eventos vasculares, que são as modificações do tecido sanguíneo, e celulares. Além disso, ela é uma inflamação inespecífica, ou seja, para qualquer que seja o agente causador. A inflamação aguda ela possui 3 grandes características, que vão ser a alteração no calibre vascular, a mudança na estrutura microvascular
emigração dos leucócitos da microcirculação e seu acúmulo no foco da inflamação, e sua ativação para eliminar o agente agressor. Alguns estímulos podem ocorrer para desencadear as reações da inflamação aguda, que vão ser as infecções, as toxinas microbianas, traumas, agentes físicos e químicos, necrose tissular, corpos estranhos e reações imunológicas. Então, a gente sabe que a inflamação é uma resposta de um tecido vascularizado a uma agressão. O processo da inflamação aguda ela vai receber o nome de evento vasculo-exudativo. Um processo exudato é quando o fluido inflamatório extravascular possui uma alta concentração de proteína e fragmentos celulares. Como a gente já sabe os conceitos, a gente vai entrar nos eventos que acontecem, que são os vasculares e os celulares. De eventos vasculares, o primeiro vai ser a alteração no fluxo e calibre vascular. Ele vai se iniciar logo após a lesão e se desenvolver de acordo com a sua gravidade. Esse processo ele vai ocorrer a vasodilatação, que é o aumento focal do fluxo sanguíneo, gerando calor e rubor, induzido através da histamina, serotonina e etc. O aumento da permeabilidade vascular, que é um outro evento. Ela vai levar ao extravasamento de fluido rico em proteínas para o tecido extravascular. Isso vai ocorrer devido à vasodilatação também, que vai aumentar o espaço entre as células endoteliais, e também devido à perda de proteínas no plasma, que vai reduzir a pressão osmótica no fluido dos vasos, levando ao acúmulo no interstício, formando o edema. O edema ele caracteriza-se pelo aumento da quantidade de líquido intersticial em um tecido ou então no interior de uma cavidade. O líquido acumulado no edema é formado por uma solução aquosa de sais e proteínas do plasma sanguíneo. E esses são os eventos vasculares. Como foi falado anteriormente, a inflamação aguda é uma resposta imunológica que inicia de forma imediata e a pouca duração. Nos eventos celulares, a principal célula de defesa participante é o neutrófilo. Após ocorrer a vasodilatação, há um acúmulo de células e proteínas na corrente sanguínea, às quais começarão os eventos celulares da inflamação aguda. Os neutrófilos vão para a margem do vaso, iniciando o processo de marginação. E ao chegar no endotélio, começam a rolar por essa parede. Isso se deve à adesão fraca, realizada pelas proteínas chamadas de selectinas, que estão presentes na parede dos vasos sanguíneos. O leucócito faz esse movimento até produzir proteínas chamadas de integrinas, caracterizadas pela adesão forte ao endotélio. Logo, eles fixam-se na região. Após a fixação, o leucócito migra para o tecido conjuntivo por diapedese. Imunoglobulinas auxiliam nesse processo. Exemplo delas são a PKAN1 e a CD44. Já no tecido conjuntivo, o leucócito locomove-se para o local da invasão ou agressão causada pelo antígeno através de quimiotaxia, o que significa dizer que a presença de proteínas inflamatórias e células atrai o leucócito para a região em que está presente o antígeno. Ao chegar no local, ele é ativado e fagocita ou degranula o antígeno. Algumas pessoas podem apresentar demora para curar a inflamação aguda, devido a deficiências, como por exemplo, na adesão leucocitária, quando a pessoa apresenta deficiência na produção de selectinas e integrinas, quando há síndrome do leucócito preguiçoso, que caracteriza problemas quimiotáticos, onde o leucócito ele realiza a diapedese, mas ao chegar no tecido conjuntivo não há quimiotaxia, ele não chega até o local e não é atraído até o local onde está o antígeno. Deficiência de MPO, o que pode gerar defeitos na fagocitose e também defeitos na degranulação. Existem alguns tipos de inflamações agudas. Por exemplo, inflamação serosa. Ocorre derramamento de fluidos, ocorrência de bolhas na pele após queimaduras, por exemplo. Inflamação fibrinosa, grande aumento da permeabilidade vascular que acarreta na passagem de grandes proteínas como fibrinogênio, o qual pode ir para o tecido. Inflamação supurativa, a formação de pus associada à infecção.
úlceras, escavações de um tecido ou órgãos. Diferente da inflamação aguda, a crônica tem uma duração prolongada, podendo durar meses ou até mesmo para a vida toda, né? As principais causas são por infecções persistentes, quando a pessoa está infectada por um micro-organismo difícil de ser eliminado, como, por exemplo, a bactéria causadora da tuberculose. Também por meio de doenças autoimunes, nesse caso a inflamação surge mais silenciosa, e também por exposição prolongada por tóxico. As suas principais características são a infiltração de células mononucleares, como macrófagos, linfócitos, plasmócitos, entre outros. Com isso ocorre a destruição tecidual. Induzida pelas reações com essas células, o macrófago libera substâncias que causam injúria no tecido. E por meio disso ocorre a tentativa de reparação tecidual. O tecido que foi destruído será substituído por um tecido conjuntivo, para tentar conter a inflamação. A inflamação granulomatosa é um padrão distinto da reação inflamatória crônica, caracterizada pelo acúmulo focal de macrófagos ativado, que geralmente desenvolve uma aparência epitelioide, semelhante ao epitélio. Ocorre em algumas condições imunomediatas, em doenças infecciosas e em doenças não infecciosas. A tuberculose, a sífilis, a hanseníase e a doença arranhadura do gato são algumas condições em que esse tipo de inflamação se desenvolve.